Olá, seja bem-vindo ao podcast O Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. A pergunta de hoje é a seguinte: quais as 10 qualidades da verdadeira saúde mental? Ou seja, quando se pensa o bem-estar psicológico humano para além da ausência de sintomas psicopatológicos, o que é que sobressai? Este episódio baseia-se nas ideias de alguém que eu respeito muito e com quem, em larga medida, concordo. Eu falo de Nancy McWilliams, norte-americana, autora, professora de psicologia e psicoterapia. Então vamos lá. Primeira qualidade da verdadeira saúde mental. Da saúde mental plena, digamos assim. Um senso de segurança, ou seja, existir confiança nas relações. Isto significa ver o outro como uma fonte de conforto e não de tormenta. Nas pessoas que carecem desta confiança básica, ela pode ser melhorada, por exemplo, na dedicação colocada numa relação romântica de longo prazo, estou a falar em mais de 5 anos, ou fazer psicoterapia por pelo menos 2 anos. Segunda qualidade, autocontinuidade, que diz respeito a sermos essencialmente a mesma pessoa à medida que o tempo e o espaço se vai alterando. Que o nosso estado mental e as nossas emoções e a nossa identidade não se altera radicalmente à medida que o tempo passa ou que o ambiente em que vivemos de alguma forma se altera. Se perguntarmos a um determinado adulto que criança ele foi e a pessoa dizer que não sabe, como se a criança que um dia foi fosse um estranho, tal não é saudável. Da mesma forma, não é saudável haver incapacidade da pessoa se projetar no futuro. No fundo, é preciso haver continuidade no tempo, um fio condutor e uma capacidade de conviver, refletir, integrar e aceitar pacificamente o bom e o mau que há dentro de nós. Não nos vermos exclusivamente como bons ou exclusivamente como maus, nem alternarmos radicalmente de um estado para o outro. Terceira qualidade, um senso de ação, que quer dizer a capacidade ou condição de agir numa lógica de autonomia, de capacidade para influenciar a nossa vida, de fazer escolhas. Um exemplo da ausência deste sentido de ação é, por exemplo, um paciente a quem perguntamos: por que casaste com a tua mulher? E ele responder: não sei, pareceu uma coisa certa na altura. Falo numa lógica de liberdade, de opção, dizer o que se quer, saber o que se quer e negociar para atingir o que se quer, da pessoa tornar explícitas as suas necessidades. Quarta qualidade, autoestima. A visão de si ser realista e confiável. De se sentir bom o suficiente. Não haver autopunição por não ser perfeito. Mas o contrário também é problemático, acharmos que tudo o que dizemos é uma espécie de revelação divina, que todos se deviam curvar perante o nosso brilhantismo. Este senso de autoestima também não é realista nem saudável. Uma boa autoestima significa que a pessoa tolera ser criticada sem se desintegrar, que consegue obter feedback do que devia ter feito melhor, sem deprimir. E se for elogiada, não conclui daí que é excepcional. O senso de quem se é, dos seus valores, permanece estável, realista e sobrevive às vicissitudes da vida. Quinta qualidade, resiliência. Esta é uma palavra que está na moda. Ela remete para as chamadas defesas maduras, ou seja, reagir-se à adversidade com humor ou conseguir, em face de infortúnios, canalizar a energia psíquica para fins socialmente úteis. Diz respeito também a haver um diálogo interior racional, o que se costuma chamar em linguagem psicanalítica a força do ego, capaz de servir de base a que a pessoa siga em frente apesar das contrariedades, ou seja, enfrentarmos o stress sem nos tornarmos primitivos. Sexta qualidade, reflexão. Refletir sobre os próprios estados internos e sobre os estados internos dos outros. Ter perspectiva. No doente, em psiquiatria, diz-se ter insight sobre a doença. Se a pessoa manifesta essa capacidade, é fácil trabalhar com ela em consulta. Se não manifesta, é mais difícil. É também a pessoa ser capaz de olhar para o curso da terapia e ver como mudou. Ser capaz também para imaginar a experiência subjetiva de outras pessoas. Ver os outros como sujeitos e não apenas como objetos. Sexta qualidade, o eu e a comunidade. Saber balancear os interesses e motivações individuais com a necessidade de adaptação à comunidade. Na cultura ocidental valorizamos mais o primeiro, ou seja, individualismo e autodefinição, e valorizamos menos sermos úteis à comunidade.
Algumas pessoas lidam com a insatisfação aproximando-se dos outros, enquanto outras pessoas preferem que lhes seja dado espaço e que possam ficar sozinhas. Há uma tensão entre estes dois polos. Quem consegue fazer as duas coisas é provavelmente aquele que é mais saudável. 8ª qualidade: vitalidade. Os pacientes mais difíceis de ajudar são os que parecem perecidos por dentro. Esse vazio ou incapacidade de sentir é muito difícil de contrariar. Iluminar esses pacientes, trazê-los à vida é difícil. Dito de outra forma, a curiosidade, a energia e entusiasmo foram engolidos cedo na vida destas pessoas e vivem numa postura defensiva, nihilista, em que nada interessa. É difícil estabelecer um vínculo com alguém assim. 9ª qualidade: a aceitação. Que significa aceitar as coisas que não podem ser mudadas. A psicoterapia não é só sobre mudança, é também sobre aceitação do que não pode ser mudado. Aceitar o que a pessoa é, não apenas tentar que a pessoa mude. Tolerar estados mentais menos agradáveis e ser capaz de perdão e de gratidão. E 10ª qualidade: amor, trabalho e divertimento. Para Freud, a saúde mental residia na capacidade de amar e trabalhar. Amar as pessoas como elas são, em vez de as idealizar. Haver devoção e sacrifício por elas. A pessoa existir para nós como um sujeito e não apenas como um objeto. Por outro lado, a questão ocupacional. Ou seja, sermos capazes de trabalhar e canalizar energia para algo que tem significado para nós. E por fim, a parte do divertimento, da alegria, da leveza. As pessoas, por exemplo, dançarem juntas, cantarem juntas, participarem em eventos desportivos, concertos, o que quer que seja. Resumindo, amar, encontrar significado em alguma atividade ocupacional e, não menos importante, divertir-se. Obrigado por ouvir o episódio 10 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicologo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast. Até breve.